Amém, queridos? Amém. Graças a Deus. Eu quero, nessa hora, convidar você para que pegue sua Bíblia em mãos. Nós estaremos meditando numa parcela da Palavra do Senhor. Hoje é a ministração da ceia do Senhor. Aquilo que o Senhor tem ordenado para nós, não é isso? Deixado, né, a oportunidade da gente compartilhar do pão e do sumo da vide, né? Da videira, não é isso? Mas antes eu gostaria de meditar com você sobre uma palavra que tem pelo seguinte título, tá? O errado, diga o errado, dá mais trabalho, do que o certo. Esse tema é forte, né? Nós vamos aprender pela palavra do Senhor que fazer o errado dá mais trabalho do que fazer o certo. Fazer o certo é fazer uma vez só. Fazer o errado, meu irmão, minha irmã, você não faz ideia dos problemas que surgem, né? Quem já ouviu falar naquele ditado que o preguiçoso trabalha 2 vezes? É parecido esse negócio. Trabalha mais. Amém? Amém. A palavra do Senhor hoje vem tratando a respeito de um comportamento errado do povo de Deus, começando pelo próprio rei, tá? Passando pelos sacerdotes e os levitas e os membros do povo. Todo mundo junto errou. E vamos ver aqui a consequência desse erro. Tá? Queridos, existem erros na nossa vida que são cometidos pelo nosso desconhecimento, não é verdade? Existem erros que a gente comete, tá, sem perceber. Nós estamos atentos, cometemos aquelas falhas. Mas não é esse tipo de erro que eu quero mencionar nessa noite. Eu quero mencionar um erro que é cometido simplesmente por ser ignorado, tá, a ordem de cumprimento. Quero falar a respeito de um erro que é cometido provocado. Por quê? O que vai ser apresentado aqui, tá, todos sabem a forma correta de agir, mas preferem agir da sua própria forma, a sua maneira. E assim não é que está acontecendo com muitos religiosos hoje, é ou não é? E quando eu falo religiosos, eu não cito só os da classe protestante, né? Eu estou me referindo a todos os segmentos religiosos que estão passando hoje por uma situação complicada, que as pessoas elas estão agindo erradamente, mas de uma forma proposital. Porque no fundo, você vai entender pela palavra que a pessoa sabe fazer o certo. E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Samuel, no segundo livro do profeta Samuel. Para quem não sabe, Samuel foi o homem mais completo da história bíblica, tá? Samuel foi juiz, Samuel foi sacerdote e Samuel foi profeta. Amém? Amém. Glórias a Deus. Ele foi o homem mais completo do Velho Testamento. Esse homem escreve 2 livros, o livro de 1 Samuel e o livro de 2 Samuel. No livro de 2 Samuel, no capítulo 6, né, que nós vamos fazer a leitura a partir do capítulo 6 e do verso 1 até o verso 11, ele registra aqui uma situação deprimente para o povo de Deus. A Bíblia é linda, sabe por quê, queridos? A Bíblia não esconde os pecados do homem. A Bíblia elogia quando o homem acerta, mas a Bíblia também condena quando o homem erra. A Bíblia mostra quando o homem ele recebe as honrarias de Deus, mas também mostra quando ele se deixa ser levado pelo mal e comete suas falhas. A Bíblia é linda, queridos.
Porque é na Bíblia que Deus mostra a natureza humana, mas também é na Bíblia que Deus mostra que dos céus Ele contempla o homem, Ele perdoa e ainda assim dá o direito desse homem habitar nos céus, porque a Bíblia mostra o quanto Deus nos quer bem. Mas está aí uma coisa que a Bíblia mostra para a gente, é o quanto Deus quer ser obedecido. Deus quer ser obedecido. E nós temos uma responsabilidade muito grande sobre os nossos ombros. De obedecer. Obedecer. Quem está entendendo? Amém. Obedecer não é fácil. Não é fácil. Porque quantas vezes a gente quer que seja feito do nosso jeito? Eu apanhei muito, irmão. Eu apanhei muito. Eu fui um menino que eu queria fazer as coisas do meu jeito. Eu apanhei muito. Quem aqui apanhou muito? Quem levou pé valeu? Por quê? Porque a desobediência leva a gente à disciplina. E a Bíblia fala das maldições que vêm por causa da desobediência. Não é isso? Então eu quero chamar você a atenção para o que vai ser realizado aqui nessa hora. Amém? Amém. Nós vamos entender o que a palavra de Deus está querendo que a gente entenda nessa hora. Preste muita atenção, em nome de Jesus. Vamos para a leitura do texto de 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Quantos? 30 mil. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Versículo 3 diz: puseram a arca de Deus num carro novo, a saber, queridos, numa carroça, tá? E a levaram da casa de Abinadab, que estava no monteiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no monteiro, e Aiô aí diante da arca. Versículo 5 diz: Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltério, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Versículo 3 diz assim: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, porque esta irreverência, feriu ali por esta irreverência, e morreu ali juntos a arca de Deus. Olha aqui para mim, queridos, preste atenção no texto. O texto diz que Davi desejou tirar a arca da casa de pessoas simples, como os seres humanos são, e desejou levar a arca para um lugar onde ela pudesse ser colocada em destaque e honra. O desejo do coração de Davi foi bom ou ruim? Foi bom? Porque nós devemos colocar aquilo que é de Deus em lugar de destaque e honra, amém? Amém. Assim como nós fazemos aqui na igreja, em relação ao altar, em relação aos utensílios da casa, em relação ao púlpito, à mesa da ceia. Porque nós queremos que Deus seja honrado, Deus seja glorificado. Davi se reúne agora, com todo o povo de Deus, e ali está incluso toda a administração de Davi, como também os sacerdotes e levitas. Sim ou não? Sim. Bem como o povo. O texto diz que havia alegria, porque a arca do Senhor estaria sendo colocada no lugar de destaque. A arca foi colocada em cima de uma carroça, vamos usar a linguagem popular, aqui diz um carro novo. Naquele tempo não existia o Fiatzinho, então só existiam as carroças, mas era uma carroça nova. Colocaram a arca em cima de uma carroça dessa, e agora essa carroça sendo conduzida por bois
seguia em direção a Jerusalém. O fato é que o texto registra que em determinado momento os bois tropeçaram. E na hora que os bois tropeçaram, balançou-se a carroça e a arca da aliança, estaria indo para o chão. Com toda a boa vontade no coração, um jovem decide não deixar a arca cair. Você faria a mesma coisa, sim ou não? Sim. Certamente nós faríamos a mesma coisa. Pelo zelo daquilo que é de Deus. E agora, no versículo 6 diz assim: quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a pegou. Em outras traduções diz segurou, porque os bois tropeçaram. Queridos, prestem atenção no versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Versículo 8 diz: desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompeu contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Verso 9 diz: temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Versículo 10 diz: não quis Davi retirar para juntos de si a arca de Deus, para a cidade de Davi, mas o fez levar a arca de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, diga 3 meses. 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Olha aqui para mim, queridos. Eu quero, antes de qualquer coisa, te dizer que a obra do Senhor não é feita por boa vontade. A obra do Senhor é feita por obediência. Esse rapaz, Uzá, eu me identifico com ele. E eu vou dizer por quê. Porque eu quero sempre muito bem as coisas de Deus. Eu quero sempre muito bem a obra de Deus. Eu quero sempre muito bem a casa do Senhor. Na atitude desse rapaz, segurar a arca para que a arca não caia no chão, eu certamente faria a mesma coisa. Quem faria a mesma coisa? Não permitiria que a arca caísse. A pergunta é: por que Deus se irou contra Uzá? É uma pergunta interessante, sim ou não? Porque o versículo de número 7 diz: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. Peraí, Uzá foi lá segurar a arca por quê? Porque a arca ia cair. Por que Deus vê aquilo como irreverência? Irreverência é falta de reverência. E o que é reverência? Reverência é respeito, temor e honra. Mas, queridos, será que Samuel, a registrar esse texto, ele está errando na colocação? Porque não me parece justo. Não me parece algo justo com esse rapaz. O texto está dizendo que ele foi irreverente com Deus por segurar a arca para não deixar ela cair ao chão. Parece esquisito, sim ou não? Parece que Deus é injusto, sim ou não? Mas eu quero te chamar a atenção para um princípio em que Deus não abre mão, que se chama princípio da obediência. E quando a gente entra nesse princípio da obediência, a gente entra no princípio do conhecimento da palavra de Deus. Glória a Deus. Porque só há um jeito da gente obedecer: conhecer. E Jesus, ele diz: erraste por não? Não é isso que Jesus diz? O conhecimento, ele faz com que nós tenhamos uma responsabilidade de obedecer. E Deus, a partir desse texto, ele está mostrando que ele não aceita nada diferente daquilo que ele estabelece. Não pode ser do nosso jeito. Não pode ser a nossa maneira.
Não pode ser do jeito que a gente acha ou pensa. Precisa ser do jeito que Deus quer que seja. E nós somos chamados por Deus para obedecer. Eu quero, antes de qualquer coisa, para a gente entender esse texto, tá? Trazer para você um conhecimento a respeito da arca. O que é a arca? O que representa a arca? Para isso a gente precisa ir lá para o livro de Êxodo. Êxodo, no capítulo de número 25. Êxodo, capítulo de número 25. A partir do versículo 10. Êxodo, capítulo 25, a partir do verso 10. Esse texto vem falando a respeito da arca. Tá? Arca da aliança ou arca do concerto. Tá? Êxodo capítulo 25, a partir do verso 10, diz assim: também farão uma arca de madeira de acácia, de 2,5 côvados será o seu comprimento, de 1,5 côvado a largura, e de 1,5 côvado a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora, e cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Versículo 12 diz: fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca. 2 argolas num lado dela e 2 argolas do outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais das argolas ao lado da arca, para se levar, diga, para levar, por meio delas a arca. Versículo 15 diz: os varais ficarão nas argolas da arca e não se retirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. E assim diz o Senhor para Moisés, estabelecendo a confecção da arca. Amém, queridos? Amém. A arca era o símbolo da presença de Deus diante do povo de Israel. A arca, tá? Uma urna de madeira toda revestida de ouro, tinha uma tampa onde haviam 2 querubins. E esses querubins, com as suas asas, um de frente para o outro, e as asas, né, direcionadas um para o outro, criavam um lugar aonde era visível uma bola de fogo. Essa bola de fogo se chama Shekinah. Diga Shekinah. Para você que não sabe o que é a Shekinah é a forma hebraica de se dizer a presença de Deus. Amém? Amém. Deus habitava no meio do seu povo de uma forma visível, através de uma bola de fogo que ficava entre as asas do querubim, em cima da tampa da arca. Mas o que havia dentro da arca? O que havia dentro da arca, queridos? Era a vara de Moisés, tá? A vara de Arão, que floresceu, né? Porque Moisés era o líder, Arão era apenas um auxiliar, tá? A vara, aquela que floresceu, aquela que se transformou em serpente lá no Egito. Tá? Também estava dentro da arca o maná do deserto, uma amostra do maná do deserto, e estava também dentro da arca as tábuas da lei, onde representava o pacto da aliança de Deus com o seu povo. A arca sempre foi um grande símbolo, porque a arca sendo levada para a guerra, essa arca garantia vitórias. E o povo de Deus teve várias vitórias através da presença de Deus, né? E ali materializado através da arca. A presença do Senhor, a Shekinah de Deus, levou o povo de Israel a inúmeras vitórias. Eu não quero mencionar em detalhes, mas eu quero te levar para um momento importante, que é o momento onde quem estava na frente do sacerdócio era o sacerdote Eli. O sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos, chamados Ofni e Finéias, aonde eles faziam muitas coisas erradas, cometiam muitos pecados, e Eli acobertava os pecados dos seus filhos, coisa que acontece muito nos dias de hoje também, sim ou não? Sim. Pais que acobertam os pecados dos seus filhos. O fato é que, em meio a uma guerra contra os filisteus, Ofni e Finéias resolvem levar a arca para a batalha. Mas aqueles homens estavam em
levam a arca para a batalha, e na batalha, os dois são alvejados e morrem. E a arca? Pergunte, e a arca? Sim. Os filisteus agora pegam a arca e levam para a sua cidade. A saber, colocando a arca num templo pagão, de um deus pagão, a saber o nome Dagon. Pegam a arca do Senhor, que é o símbolo da presença de Deus, levam para dentro de um templo de adoração a um deus pagão e colocam a arca ali como símbolo de vitória. O que representa aquilo? O mal vencendo o bem. Deus. Entende que quando nós não obedecemos, nós colocamos um limite que nós não temos mais como ultrapassar, porque Deus nos chama para ultrapassarmos limites através da fé. Nós somos limitados. E quem avança é o mal. A arca do Senhor, que simbolizava a vitória, é agora colocada dentro de um templo pagão, de uma adoração pagã. O fato é que, passando a noite, quando entram dentro do templo de Dagon, quando chegam no templo de Dagon, o deus Dagon, uma imagem imponente, está caída no chão, toda esfacelada. E o povo filisteu tem medo. Por quê? Porque a arca da presença de Deus dentro do templo de Dagon derrubou aquela imagem de idolatria. O povo filisteu tem medo. E o que faz? Resolve devolver a arca para o povo de Deus. Isso tudo está registrado no livro de 1 Samuel. Eles devolvem a arca. Essa arca chega para o povo de Deus e fica agora guardada num lar, fica guardada numa casa, tá? Isso se encontra em 1 Samuel capítulo 5, a questão do Dagon. E os filhos estão devolvendo o capítulo 6. E agora, essa arca fica agora guardada na casa, tá? De um homem chamado Abimeleque. A cidade dele era Kiriat Jearim. Está no capítulo 7 de 1 Samuel. E essa arca agora na casa de Abimeleque, ela fica 20 anos. Diga 20 anos. 20 anos. De quando essa arca foi levada pelos filisteus até o momento em que vai entrar em questão aqui do desejo de Davi levar a arca para ser honrado, diga, ficou 20 anos. 20 anos. Guardada em uma casa. Você está entendendo? Agora a gente chega no momento onde Davi desejou levar essa arca para um lugar de honraria, para um lugar onde essa arca iria ser tratada com todo reconhecimento, como a arca que representa a Shekinah. E Shekinah é o quê? Presença de Deus. Presença de Deus. Davi deseja isso no seu coração. E aí agora a gente volta lá para o texto que a gente leu, não é? 2 Samuel capítulo 6. E agora Davi resolve tirar a arca de Deus da casa de uma pessoa e colocar no lugar de valorização, aonde ele reúne toda Israel. O versículo 3 do capítulo 6 de 2 Samuel, onde lemos, no capítulo 6 do 2 Samuel, no versículo 3, o texto diz assim: puseram a arca de Deus num carro novo. Olha aqui para mim, queridos. Tanto Davi como seus líderes, os sacerdotes e os levitas, sabiam a forma de conduzir a arca. E eu vou provar isso para você. O texto que se encontra, tá? O texto que se encontra em Números, capítulo 3, e o versículo 17, diz assim, livro de Números, capítulo 3, e o versículo 17, Deus
Deus está estabelecendo o sacerdócio levítico. E esse sacerdócio era ensinado de geração em geração. Eu afirmo que Davi, os sacerdotes e os levitas sabiam porque aquilo lhes foi ensinado desde pequeno. O texto dessa mensagem é: fazer o errado. Diga, fazer o errado. Fazer o errado. Dá mais trabalho, que que fazer o certo. certo. Você vai entender já já o porquê. O texto diz assim, em Números capítulo 3, verso 17. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, diga Gerson, Coate e Merari. Olha aqui para mim, queridos. Daqui saem a linhagem dos Gersonitas, dos Coatitas e dos Meraritas. Cada linhagem dessa tinha uma responsabilidade com a casa do Senhor. Uma tribo dessa cuidava do acampamento, em montar a tenda e por aí vai. Cada tribo dessa tinha uma responsabilidade. Não vou entrar no detalhe de cada tribo dessa, mas vou entrar no detalhe, tá, da tribo dos Coatitas. Amém? Nesse mesmo capítulo, no versículo 29, diz assim, ó: as famílias dos filhos de Coate se acamparão ao lado do tabernáculo, do lado do sul. O príncipe da casa paterna da família dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. O 31 diz assim: terão eles o seu cargo, preste atenção, queridos, terão eles o seu cargo, a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o reposteiro e todo o serviço a eles devido. Diga assim: os coatitas foram ordenados por Deus para cuidar da arca. Preste atenção no que eu vou te dizer. Quem é que tinha a responsabilidade de carregar a arca? Diga, os coatitas. Eram eles que cuidavam da arca. Veja agora no capítulo 4 e versículo também 4. O que diz o texto? É só passar uma folha. Capítulo 4 de Números, versículo 4. Diz assim: é este o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, olha aqui para mim. Toda vez que armaram a tenda da congregação do tabernáculo e eles tivessem que partir, teria que desarmar a tenda, sim ou não? Sim. Agora Deus está dizendo que são os filhos de Coate. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, está se referindo aos coatitas, porque já mencionou aqui no versículo 4, virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. O verso 6 diz: e por cima lhe porão uma cobertura de peles finas, e sobre elas estenderão um pano todo azul, e lhes meterão os... Por que coloca o varal? Para carregar. Alguém colocaria a mão na arca? Não. Seguraria a arca pelos varais. E quem iria Moses segurando pelos varais? Diga, os levitas da linhagem dos coatitas. Amém, querido? Amém. Você entendeu agora a ordem de Deus para como se deve levar a arca? Agora nós vamos voltar lá para o texto lá do Davi. Vamos voltar lá para 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 6. Diga assim: fazer o errado dá mais trabalho do que fazer o certo. Agora no capítulo 6 de 2 Samuel, onde nós já temos lido o texto, o verso 1 diz assim: tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel no número de 30 mil. Queridos, era muita gente. 30 mil era muita gente, sim ou não? Sim. E o texto no versículo 2 diz: dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalar de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual
se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Quem lembra da bola de fogo entre os querubins? Versículo 3 assim: puseram a arca de Deus aonde, queridos? E levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Eu não sei o que você está entendendo nessa hora, mas o que o texto está dizendo aqui para nós é que Deus de maneira nenhuma poderia aceitar a arca em cima de um carro, em cima de uma carroça puxada por bois, porque a presença de Deus não veio para bois, a presença de Deus veio para pessoas. Deus só aceitaria a arca que representa a sua presença ser tratada por pessoas, e pessoas que Ele escolheu. Entende que Deus, Ele tem um projeto na vida de cada um de nós. Amém. Mas Deus escolheu a tribo dos coatitas para conduzir a arca. A pergunta é, eles sabiam disso? Sim ou não? Sabiam ou não sabiam? O sacerdócio levítico aprendeu ou não aprendeu? Então não tem desculpa. Eles sabiam fazer o certo, sim ou não? Sim. Eles sabiam como tinham o compromisso com o Senhor, sim ou não? Sim. E por que colocaram a arca em cima de uma carroça? Porque o ser humano o tempo todo está querendo fazer do jeito dele. O tempo todo o ser humano está querendo fazer a sua maneira. O tempo todo o homem quer mudar a verdade em mentiras. O tempo todo o homem quer anular Deus e quer prevalecer na sua frente. Diga a Bíblia. A Bíblia. Diga a Bíblia. A Bíblia. Diga só a Bíblia. Só a Bíblia. E mais ninguém. Se nós não colocarmos isso na nossa cachola, definitivamente nós não vamos conseguir alcançar o coração de Deus, queridos. Nós não vamos conseguir as bênçãos do Senhor, queridos. Não adianta fugir desse princípio, isso é princípio básico. Não adianta fugir. As mentiras estão aí. As mentiras e informações subliminares estão aí. Por trás de falsas verdades existem mentiras. Nós precisamos aprender a valorizar a Bíblia ao nível da Arca da Aliança. Aleluia. Parar de colocar a Bíblia em cima de carroça e começar a se converter a levita para conduzi-la. Aleluia. Porque quem é o guardião da verdade somos nós, queridos. Vai ser aquilo que nós determinarmos. Porque muita gente diz aí, se Deus quiser eu vou. Não, se eu quiser eu vou. Se Deus quiser. Se Deus quiser eu faço. Conversa, se eu quiser eu faço. Porque Deus me deu uma faculdade mental aonde eu tenho o direito de decisão, queridos. Para com essa loucura doida aí de que Deus, se Deus mandar, conversa, para com essa palhaçada. A Bíblia diz que eu posso tudo naquele que me fortalece. Aleluia, já me deu o direito de decisão. Para com essa loucura demente, irmãos. Davi junto com o povo, e um povo conhecedor de Bíblia, pegou a arca da aliança e colocou em cima de uma carroça, achando que Deus vai aceitar aquilo como algo bonito. Jesus diz, é rasgo não? Jesus fala isso pra gente aqui, ó, que não nascemos judeu. Eu nasci desse espírita, aquela desgraça de vida. Mas nem por isso me foge a responsabilidade de aprender. Agora o judeu que aprende desde pequenininho, queridos. Um judeu que aprende lá, ó, bem miudinho, irmão, do tamanho do Daniel, e cresce com os princípios bíblicos enraizados na sua veia. Colocar a arca da aliança em cima de uma carroça, queridos. Quem está entendendo? Amém. Por isso que nós precisamos aprender com os erros e acertos da Bíblia. Deus não poderia aceitar isso. Aquele sujeito lá, o Uzá,
Ele estava mais bem intencionado do mundo, queridos. Mas de boas intenções não movem a obra de Deus. A obra de Deus move a partir de obediência. Diga obediência. Diga não adianta. Não adianta. Ter boa intenção. Ter boa intenção. Diga tem que obedecer. Tem que obedecer. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode estar até mal intencionado. Mas se tu obedecer, tu está de parabéns. Quem está entendendo a diferença? Você pode estar até querendo cortar o pescoço de alguém. Mas se você olhar a palavra lá e falar assim, não vou cortar porque a palavra está dizendo que é para não cortar, você está debaixo da bênção. Porque o princípio de Deus, irmão, o princípio de Deus é obedecer. É obedecer. O que aconteceu, queridos? Por causa dessa ignorância sem tamanho. Diga Deus matou o rapaz bem intencionado. Agora ele é culpado? É. Porque ele também sabia. Porque ele também sabia. Hoje, existem muitos líderes que colocam os seus liderados em situação de erro. Vocês sabiam disso? E tem muita gente que quer se justificar. Foi meu pastor que mandou, não adianta. Porque você sabe o que é certo. Tem muitas igrejas que colocam os seus crentes em situação de erro, de transgressão. Quantos pastores citam suas ovelhas a terem raiva de outra igreja? Quantos pastores dizem para sua ovelha, não visita a outra igreja lá? Quem sou eu? Isso aqui é burlar uma lei. Burlar a lei do teu direito de ir e vir. Isso é lei. Quantos líderes hoje se colocam numa situação, irmãos, de loucura, de demência? E a grande maioria deles conhece a Bíblia. Quer ver? Um pastor, quantas vezes, irmão, orar por alguém que está enfermo e dizer, você está curado. Queridos, a que nível é a demência humana? Como é que um pastor pode dizer para uma pessoa que está curada? Ah, mas Deus curou, não interessa, tu não é médico. Ora pela pessoa e manda ela ir para o médico, vai lá para o médico dizer que tu está curado e o nome do Senhor ser glorificado. Quem está entendendo? Nós estamos vivendo numa época de loucura e demência. Demência. Nós precisamos saber quem nós somos, qual é a posição que nós devemos viver e que tipo de conduta a gente deve ter. Se a Bíblia não for o nosso princípio de vida, então estamos perdendo tempo. Ou eu creio na Bíblia toda, ou eu não creio em nada. Ou eu aceito a palavra de Deus como ela é, na sua integridade e totalidade, ou então eu estou perdendo tempo. Porque tradição nenhuma vai salvar ninguém. E nós estamos vivendo um evangelho no Brasil de tradições. As pessoas inventam um linguajar, um negócio, uma história, uma conversa. Porque a força de Sansão estava no cabelo. Isso é ensinado de geração a geração, de geração a geração. Aí aparece um pastor para dizer que isso é conversa de Satanás, porque ele é o pai da mentira. Ou é verdade ou é mentira, queridos? Para mim não tem meio termo. Ah, mas não tem conversa. Ou é verdade ou é mentira. E se é mentira, é de Satanás, porque ele é o pai da mentira. Não existe meia verdade e nem meia mentira. Ou é verdade ou é mentira. Ou eu creio na palavra que é verdade, ou eu prefiro as tradições que são mentiras. Que são mentiras. Nós estamos vivendo uma época muito difícil e é tempo de nós sermos renovados pelo nosso entendimento. O apóstolo Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se eu continuar pensando com aquela caduquice que eu tinha quando eu era espírita, queridos, Deus não vai ser glorificado, vai? Se eu continuar com aquela caduquice de 1685 anos atrás, Deus não vai ser adorado, vai? Eu tenho que ser transformado pela renovação da minha mente. Eu tenho que entender que Deus está proporcionando hoje a oportunidade de uma nova história. Ou eu aceito ou eu rejeito. O problema é que a humanidade quer rejeitar, porque prefere as tradições, os ensinos dos pais prostitutos, os ensinos dos líderes mentirosos, os ensinos dos princípios caducos, que Paulo diz que são vãs, fábulas de destruição e velhas caducas. Queridos, é tempo de nós acordarmos. Deus está querendo trazer um novo tempo, mas nós precisamos ser sadios na fé. E a saúde da fé só vai vir a partir do princípio do entendimento da verdade. Se a Bíblia está dizendo, eu acredito.
é implantado no meio dos evangélicos ideias de homens. E as pessoas querem o tempo todo seguir as ideias de homens. Colocar aquilo que não é santo como se fosse santo. Só existe uma coisa: santo. Diga a palavra de Deus. Palavra de Deus. Diga fora dela. Fora dela. Nada é santo. Nada é santo. Aleluia. Ou a gente aceita isso, queridos, ou a gente vai ser consumido por esse mundo. Está na hora da igreja começar a fazer diferença. Mas a igreja não está fazendo diferença por causa das tradições. Por causa das tradições. E das tradições e das tradições. Isso é mal, é doentio. E está pervertendo o povo. Davi, por causa da tradição de achar que ele é o quê? Diga rei. Rei. Ele era rei. Mas quem era o rei dos reis? Senhor dos Exércitos. Quem está entendendo? Às vezes a gente é soberbo a esse ponto, não querer se render, achando que a gente é muito. Nós não somos nada. Nada. Pó e cinza. Pó e cinza. Vai todo mundo pro buraco, ser comido de bicho. Ou a gente se rende, ou a gente se dobra, ou a gente se humilha, ou a gente se coloca como servo. Porque está aí uma coisa que hoje está com problema: as pessoas se submeterem. Todo mundo é dono de alguma coisa, dono do nariz, quer mandar, quer fazer, quer peitar, quer fazer. Vamos parar com esse negócio. Porque não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina o princípio da obediência. Servo obedece. Servo se submete. Servo ouve. E servo cala a boca. Aleluia. Não sai falando besteira por aí. Glória a Deus. Isso é servo. Só que no Brasil está difícil de aparecer servo, queridos. Sabe por quê? Porque o ensino começa errado dentro de casa. Os filhos fazem o que querem hoje. Crescem, fazem o que querem com os professores. Crescem, fazem o que querem com os patrões. Irmão, que tipo de servo é esse? Quando chega na igreja, querem fazer o que querem, não querem respeitar os líderes, as lideranças da igreja. O evangelho vai mal, porque as pessoas não querem aprender. Todo mundo quer ensinar, todo mundo quer ter uma palavrinha, mas não quer se render diante da palavra do Senhor. Todo mundo hoje quer dar ordem, isso não. Todo mundo hoje quer partir para cima dos outros da lição de moral, não é? Nós estamos vivendo uma época complicada, queridos. Ou a gente se submete, porque esse é um princípio bíblico: se submeter. Se colocar na qualidade de servo. Se colocar na qualidade de aprendiz. Se colocar na qualidade de obediência. Está debaixo da maldição. Desculpa, mas esse é o princípio. Eu cito Geazi e eu cito Eliseu. Quem é que foi que teve porção dobrada do Espírito? Porque Eliseu foi, diga servo, obediente, submisso. Quem está entendendo? Quem lembra do Geazi? O que aconteceu com o Geazi? Diga, ficou com a lepra de Naamã. Por quê? Diga, desobedeceu. Diga, se achava dono da verdade. Diga, se achava maior do que o profeta. Quem está entendendo o princípio da obediência? Hoje o evangelho que é ensinado por aí, ó, à torta e à direita, é de que cada crente pode fazer o que quer da vida. Pode não. As coisas são sérias, é esse. Aonde você está colocando a palavra de Deus, a presença de Deus? Numa carroça? E desculpe, irmãos, é assim que eu tenho visto os brasileiros fazer com a palavra do Senhor, colocando em cima de uma carroça. E sabe o que o texto da palavra do Senhor diz? Versículo 6. Versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra? Vamos fazer a leitura a partir do versículo 12. Versículo 12 diz assim: então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Versículo 13. Sucedeu que, olha só que coisa interessante. Sucedeu o quê? Quando, o quê? Os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos
Sacrificava bois e carneiros cevados. Olha aqui para mim. Isso sucedeu aqui. Os que? Quem estava levando? Eles sabiam ou não sabiam fazer o certo? Aí espera uma pessoa morrer para fazer o certo? Você vai esperar um filho teu morrer para fazer o certo? Você vai esperar tua mulher morrer para tu fazer certo? Tu vai esperar teu marido morrer para você fazer certo? E aqui o que vai prevalecer é a briga. Porque o meu compromisso é esse. O meu compromisso é esse. Agora eu tenho uma coisa para te dizer. Cuidado para você não estar tentando passar para os outros que a verdade é mentira. Porque aí Deus, ó. Porque tem gente que tenta manipular os outros, perverter a mente dos outros, tentar fazer com que o certo esteja errado. Sabia que está cheio de gente assim? Porque aprende isso nos vícios de comportamento das tradições religiosas por aí. Os vícios de tradição religiosa fazem o coração da pessoa estar tão contaminado dele mesmo, ou dela mesmo, que começa a dizer que aquilo que é verdade, não, mas não é bem assim. Quando começa não é bem assim, é coisa de Satanás, é do cão, está possesso de demônio. Porque Satanás não pode aceitar a verdade de jeito nenhum. Cuidado, cuidado. Quando se levantou o povo lá do caminho, quem já ouviu falar hoje do caminho? Os seguidores de Jesus de Atos dos Apóstolos foram consultar a Gamaliel. Gamaliel, ele era um rabino que ensinou o apóstolo Paulo desde pequenininho. Aquele homem, ele era fariseu. Ele não era cristão, ele era fariseu. Foram perguntar àquele fariseu: olha, tem esse povo aí, os do caminho, seguidores de Jesus. O que tu diz? Até Paulo, que foi o teu aluno, está seguindo também, rapaz. O que tu diz, rabino? Aí sabe o que ele disse? Uma coisa eu tenho a dizer: fiquem sem fazer nada. Não digam nada. Se não está entendendo, fica calado. Porque se você estiver lutando contra esses do caminho e eles forem de Deus, você vai estar lutando contra Deus. Então fica calado, porque com o passar do tempo, se não for de Deus, vai? Diga, vai acabar. Quem está entendendo? Amém. Se o que é ensinado aqui no projeto Semear não é de Deus, vai? Então não luta, porque pode estar lutando contra Deus. Então, ó, enrola a língua e coloca dentro da boca. Porque pode estar lutando contra Deus. Quem está entendendo? Amém. E eu quero dizer para vocês, queridos, a nossa vida é de decisões. Eu quero dar uns conselhos aqui. Presta atenção. Mas vamos terminar aqui o texto, né? Nós vimos aqui no versículo 13 que quem estava levando a arca agora? Precisa alguém morrer. Precisa alguém se desgraçar. Precisa alguém se arrebentar por causa das nossas manias. Para depois tomar vergonha na cara. Aí agora eles tomaram vergonha na cara. Botaram o levito como ele leva direitinho, né? Aí agora no versículo 14 diz: Davi o quê? Mas ele era um sem vergonha igual todo mundo. Mas sabe qual é a questão? Não foi ele que morreu, nem ninguém da família dele que morreu. Porque às vezes a gente pensa bem assim: morreu? Quem morreu? Poxa, que pena, né? Não foi ninguém da minha casa. Mas saiba você que você faz parte do corpo. Certo? Você faz parte do corpo. O que o diácono Paulo faz, entenda, pode acertar lá a Priscila, porque ela faz parte do corpo. Não tem nada com ela, não tem fato com ela, não tem comunhão com ela, não sei como é que é a vida dela, mas faz parte do corpo. Então o que você faz de errado afeta o corpo. Se tu não aprendeu isso lá, tem que aprender isso aqui. Às vezes tem crente que vive uma vida errada e age na igreja como quem? Porque dentro da igreja todo mundo é santo. Olha aí de você. Um monte de santinho, só foi aquele bichinho assim na cabeça. Aqui na igreja todo mundo é santo, todo mundo é uma bênção aqui dentro. Mas na rua, com os colegas, no trabalho, na escola, entre os vizinhos. Tá duro, né? Jesus que quis.
Eu quero estar aqui com ele. E depois eu vou prestar conta. Vou participar da ceia. Amém. Para participar como? Porque aí depois vai dizer assim, o pastor não ensina. Eu nem sabia que eu tinha que me analisar a mim mesmo. Porque as pessoas têm capacidade de dizer isso. O pastor nem ensinou que eu tinha que me analisar a mim mesmo. Todo mundo sabe que tem que analisar-se a si mesmo. E todo mundo sabe quando está errado. Mas participa da ceia só por apresentação para os outros. Para não dizer que está errado. Está cheio de crente, ó. Que come do pão, bebe do vinho indignamente, só para o pastor olhar e falar, está participando da ceia. Prefere trair Jesus só para se apresentar bem entre os homens. Porque todo mundo sabe as transgressões que comete. Todo mundo sabe. E todo mundo sabe se está digno ou não de participar. Todo mundo sabe. Ou não sabe? Então precisa respeitar a presença do Senhor. Precisa respeitar a Shekinah de Deus, irmãos. Precisa respeitar a presença do Senhor, Deus. Senão a gente vai ser só um bando. Eu não quero que a gente seja só um bando, eu quero que nós sejamos igreja. Poderosa na oração, poderosa no clamor, que expulsa demônios, poderosa nas obras. Amém. Mas cada um precisa responder por si mesmo. E não dá para culpar o pastor por isso, não. Desculpa, mas não dá. A arca do Senhor, diga a arca do Senhor. Arca do Senhor. Não pode ser. Não pode ser colocada em cima de carros. em cima de carros. Isso é para você analisar onde é que você está colocando a arca do Senhor, a presença do Senhor. Diga a arca do Senhor. Arca do Senhor. É para ser levada. Nas mãos de levitas. Agora você analisa se você está sendo levita capaz de carregar a presença do Senhor com você. Todo mundo pode fazer força e renunciar. Principalmente quem se tornou membro da igreja. Principalmente quem se tornou membro da igreja. Eu sou fraquinho. Que fraquinho que dá vontade de lutar por mim da lá. Vocês estão rindo? Não dá vontade, irmão. Porque parece ser molecagem com a gente, queridos. Parece ser brincadeira, irmãos. Parece brincadeira. Davi se viu de sacerdote. Está certo ou está errado? Davi era o quê? Rei. Pois é. Por que ele estava de sacerdote? Vocês estão entendendo quando a vida da pessoa começa a se desandar? Se desandar? E começa a se desandar quando a pessoa tira os olhos dela? Quero encerrar trazendo 3 conselhos. Se a sua desculpa é eu não conheço, não tenho conhecimento, não sei nada da Bíblia. Mateus capítulo 22, versículo 29. Errais não conhecendo as Escrituras. Mas eu não conheço nada. Você está errado porque tu não está buscando conhecimento. Não vai ter por inocente, não. Porque a obrigação do crente é conhecer, aprender, se aprofundar e viver de corpo e alma. Entende o que é corpo e alma? Esse negócio de meia tigela, só pela beirada, ou só fazer o H, isso não serve não. Isso é peso. Ou a gente está todo em Deus, ou esse negócio de estar só um pedacinho, não está todo no Satanás. Ou eu estou todo no Senhor. Em casa, no trabalho, na rua, em todo canto da igreja. Ou eu estou no Satanás. Segundo conselho. Se a tua desculpa é eu me sinto preso pelas tradições. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, da verdade te liberta. Então tem que estudar. Porque as pessoas ficam dando desculpinha, né? E o terceiro conselho. Mas esse é o costume que eu aprendi. Romanos 12, versículo 2. Transformar para a renovação da tua cabeça. Cabeça louca. Está na hora de mudar essa tua loucura. E começar a entender o que a Bíblia está dizendo. E o que a Bíblia está dizendo prevalece. Pelo menos aqui no projeto terminal. Amém, queridos? Amém, Jesus. Foi essa palavra que o Senhor me conduziu nesse dia. Não é para você gostar e nem é para você deixar de gostar. É para você ouvir e obedecer. Porque isso vai fazer bem para você. Amém. E vai fazer bem para a igreja. Amém. E vai fazer bem para o pastor. Amém. E vai fazer bem para o Senhor. Amém.
Ele vai contemplar dos céus e vai derramar sobre você todas as bênçãos ditas das Escrituras. Amém, queridos? Amém.